Hoje aqui com vocês, tentando descobrir o segredo do sucesso. Sucesso profissional, né? Como é que você está? Você é um empregado, você é um empreendedor individual, você é o dono de uma empresa, você tem achado esse caminho do sucesso? Sua formação faz diferença? Como é que está esse negócio? Ou você é daquele que diz, olha, universidade não serve para nada, mas você certamente tem um segredo. Tem que ter, né? Tem que ter, porque o sucesso ele não vem gratuitamente. E também tem aquela história que formação é não necessariamente adquirida num banco de escola. Ela é fundamental, né? Mas tem gente aí que é autodidata, que é essa coisa toda. Mas, Bruno, quero começar contigo. Vamos lá. Como é que está esse mercado de trabalho? O que o mercado de trabalho está exigindo? O diploma de um curso superior faz mesmo diferença? Para algumas áreas faz sim a diferença, tá? O que o mercado observa, né, dentro dos candidatos é uma disciplina. Tá? Muito bem. Disciplina a nível de formação. Se um sujeito, o candidato, ele se matricula num curso, depois ele modifica de um curso, vai para um outro, depois faz uma transição para um outro curso, ele acaba se perdendo no meio do caminho, um foco, né, um direcionamento. O mercado observa e ele taxa sobre isso. A questão do tempo. Existe um período de formação, 4, 5, talvez 6 anos, dependendo do curso, né? Caso aquele sujeito, candidato, ele venha se formar com 9, com 10 anos, né, um longo período ali, né, com intervalos grandes, o mercado também vai observar isso. A outra questão é qual é a instituição, né? Qual foi a faculdade, qual foi, né, o curso desempenhado por aquele candidato que possa agregar em paralelo para a empresa. Então, assim, o mercado ele observa, assim, tanto o período da formação, tá, quanto qual é a faculdade. Isso tem um peso relevante para a absorção da mão de obra. Gente, eu acho isso, assim, de alguma forma, uma maldade, né? Sei que é um fato, mas acho uma maldade que o nome da universidade faça tanta diferença quanto faz. Uma universidade famosa, ela forma melhor mesmo? Eu acho que tem um fator bastante representativo por conta da instituição, né? Geralmente tem mais infraestrutura, tem professores, né, de renome. Agora, a questão na prática é que a gente percebe que, às vezes, um determinado aluno, né, uma pessoa que está fazendo sua graduação, que se empenha, né, se envolve efetivamente, busca agregar cada vez mais conteúdo, mais informações, vai ter um diferencial na hora de se posicionar no mercado, né? Ainda mais que hoje em dia, não, meu colega aqui da área de recursos humanos pode falar melhor do que eu, mas hoje, numa entrevista, você não analisa só o aspecto do currículo, né? Você percebe alguns diferenciais na hora da entrevista, na hora de tentar perceber alguns diferenciais que esse candidato tem no seu cotidiano de vida, independente da sua qualificação profissional, né? Então, eu acho que tem um diferencial também em relação ao perfil do candidato, né? Eu vou fazer um pouco o lado de cá também, porque assim, não é a crueldade não é da universidade. A universidade, para ela conseguir esse status e esse reconhecimento junto ao mercado, é porque ela também fez a lição de casa. É claro que ela não vai ter a responsabilidade total de falar, não, todos que passarem por aqui serão exemplares profissionais, mas você tende a desenvolver melhor por conta das suas metodologias, não só a infraestrutura, porque se fosse só uma questão de infraestrutura, bastava ter um investidor maluco que quisesse, mas não é só isso, mas tem o capital intelectual humano, no caso, né, que vai fazer a diferença, a transformação e os princípios que são passados também, que hoje passou a ser um grande desafio, na qual a gente vê as próprias estruturas familiares deixando de lado aquilo que deveria ser de casa e transferindo essa responsabilidade para as instituições, mesmo numa faculdade. E aí você acaba tendo pessoas extremamente despreparadas, descompromissadas, e aí não tem instituição que faça a mudança com tanta competência num prazo tão curto. É verdade. O que acontece aí são os processos seletivos que vão tentando filtrar melhor para evitar esse tipo de situação. Porque senão quem fecha essa conta? Quem é o responsável por esse insucesso?
né? Não é só uma questão de você escolher... a primeira coisa que está errada, né? Escolher pela remuneração. Você escolhe pela aptidão. Porque aí você encontra o prazer e vai fazer bem feito. Você vai passar 30 anos da sua vida fazendo aquilo. Perfeito. Se não tiver o mínimo de prazer, complicado. Talvez seja esse o aspecto da minha provocação, né? Daí da maldade, da escolha do pessoal de recrutamento e seleção, entendeu? Porque, sem dúvida nenhuma, é isso mesmo que vocês colocaram. Óbvio que a faculdade, né, a universidade que tem um bom nome, que tem uma história, ela não chegou aí à toa. Ela vai oferecer melhores oportunidades, mas é que esse é só um lado da história, né? Esse é efetivamente um lado da história. Tem um outro lado que é o que nos leva para a pergunta de hoje, né? Qual é o segredo do sucesso profissional? É a universidade? Uma universidade que tenha, né, que tenha um bom nome, ela vai garantir que esse profissional vai ter sucesso no mercado, que ele vai ter os melhores salários? É um conjunto de fatores, né? Eu acho que o Bruno começou bem com um ponto que eu acho que é central até, que são assim, 17 anos você decidir a sua carreira é muito cruel. Ainda mais no modelo familiar que a gente vive totalmente protecionista. E aquela insegurança e a própria pressão do tipo, e se não for isso mesmo que eu quero? Que passa na mente do pós-adolescente, né? Sem dúvida. Então, acho que a primeira resposta seria essa, né? Ajudar os jovens a encontrar as suas aptidões, independente de se vai ser médico ou não, como se só medicina desse dinheiro, né? Mas ajudá-lo a encontrar suas aptidões e encontrar o prazer, porque, lembrando, né? São 30 anos da sua vida fazendo aquilo. E não tem uma receita de bolo, né? Sim, existem alguns direcionamentos, alguns caminhos do qual o mercado vai taxar em cima disso. Como a gente já falou, em cima de foco, de planejamento, né? De disciplina, essencialmente. Então, são fatores, né, além de boas escolhas ao longo do caminho. Não depender da sorte em função disso. É aquela máxima, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Também, né? Eu me lembro quando eu falei para o meu pai queria que eu fizesse medicina. Meu pai não foi diferente dos outros pais. É um paizão, adoro meu pai, imagina. Sempre foi um parceiro. Mas naquele início, quando eu falei que eu ia fazer comunicação social, propaganda, ele não entendia o que ia ser isso. E aí também teve, acho que foi bacana, porque naquele momento eu tive, de alguma forma, alguém que me ajudou a explicar o que seria essa profissão. A mesma coisa quando minha irmã disse que ia fazer história, naquele momento ele falou assim, mas vem cá, você vai ser professora? Como se fosse ser infeliz. Fim do mundo, fim do mundo, o fim do mundo. E eu sou professor hoje em dia e ele se orgulha ao máximo. Então são algumas distorções que às vezes também aparecem por falta de desconhecimento, por falta de conhecimento, na verdade, desculpa. E depois que ela fez história, ela foi fazer um mestrado em ciências políticas. Isso dá uma guinada, então a gente não para nunca de estudar, né, de se reinventar. Não ter medo e buscar aquela aptidão. Esse seria o meu conselho como professor, como orientador dentro do meio. Dentro disso que você está falando, tem até um aspecto que a gente observa muito hoje ainda, não só com a questão do modismo, mas os jovens escolhendo a sua carreira profissional, o seu curso universitário. Eu não vou dizer nem que é a carreira profissional, mas o curso universitário, para atender, às vezes, essa demanda, né, do mercado de ter um diploma, pela questão relação candidato-vaga, né? Muitas vezes vai lá, onde é que eu consigo ter mais chance de passar? Por quê? Porque às vezes por causa dessa infraestrutura doméstica, familiar, etc., ele não é muito de estudar, não é muito engajado com essa história, ele quer a chancela, ele quer o diploma. E aí vai lá pela relação candidato-vaga, né? O que também vai afetar, obviamente, na questão final da sua formação e de tudo, né? Qual é a importância real da universidade? Qual é a diferença que a universidade faz para um profissional? As empresas não têm tempo as empresas, na verdade, o dinamismo do mercado exige que as empresas elas mostrem competência. Então, é claro que quando você passa por um programa de trainee ou quando você ocupa uma função de estagiário, você está num processo de formação. Mas é muito comum as empresas já te olharem como um profissional, jovem profissional. As empresas, por mais que queiram
se dedicar a esse processo, o tempo não permite esse conforto todo. Uhum. E a universidade ajuda para você já não chegar totalmente perdido. Ela vai te dando as ferramentas, mesmo que a pessoa ela termine, muitas vezes ela termina o curso sem sentir tão seguro sobre a utilização, mas você já sabe por onde começar, né? Por onde iniciar esse processo e deslanchar. Contanto que o Bruno acho que vai confirmar, os jovens executivos com 24, 25, 26 anos, são recém-formados, já vão despontando nessa carreira promissora. Você já sabe quem vai seguir um caminho executivo e quem não vai. É verdade. Existem até organizações, empresas, né, que buscam esses jovens com 20 e poucos anos e podem até expatriar esses jovens para abrir espaços em outras regiões. Né, outras regiões que a empresa não ocupava. Né? E esses jovens, com aquela sede toda de conhecimento tácito, vamos dizer bem claro, que não é aquele sem vícios também, né? Sem vícios, não é só aquele conhecimento da universidade, que é o conteúdo, que é importante, mas ele está sedento por esse conhecimento tácito, da prática, né, de exercer aquela função. E assim... O gás, né? O gás, vem mostrando resultados, sim, excelentes. Ousar. Isso aí a gente começa a perceber uma questão de que não basta estar na universidade. Não. Né? Tem o perfil. Você tem que ter o perfil. Você está ali, você se aplica, você estuda, você absorve o conteúdo, você quer levar esse conteúdo para a prática, né? A universidade, ela tem um papel de mexer com a cabecinha, né? Mexer com a cabecinha das pessoas e aí sim dar ferramentas para esse futuro profissional. E se o profissional não enxergar a universidade como esse elemento ou como esse espaço de desenvolvimento, ele vai passar por ali, ele vai ter um papelzinho que, no fim das contas... formal, né? Mais um formalismo. Mas que não vai representar nada do outro lado, né? Porque ele também não soube tirar proveito dessa questão de estar numa universidade ou daquilo que realmente a universidade pode oferecer. Vocês... Vale a pena a gente tocar num ponto que a gente ainda não explorou tanto aqui. Falando de sucesso na carreira, a gente tem que falar em networking também. Sim. E o networking ele não começa na universidade, né? A rede de contatos começa, eu costumo dizer, do berçário. Né? Desde pequeno já tem que começar alguma articulação, num bom sentido, né? De você sempre semeando, né? Você está sempre plantando bem, vamos dizer assim, com as suas redes, né? Os contatos e tudo. Então, na universidade isso fica mais evidente, no mercado de trabalho isso fica essencial. Né? Não é quando o sujeito perde aquele emprego, que era o emprego dos sonhos e tudo, que ele vai começar agora a conversar com os pares fora do... para ver se ele consegue se recolocar. Né? E que boa parte das vezes ele busca uma pós-graduação para estabelecer um network que ele não fez. Né? Agora, o Ricardo disse uma coisa bacana, que é o seguinte, hoje você tem modalidades de cursos menores que você pode aproveitar para testá-los, para ver essas áreas, sem antes dar um passo mais sério, mais longo, como, por exemplo, uma graduação ou até mesmo uma pós-graduação. Coisa que, quando a gente olha o modelo americano das high schools, que você vai fazendo várias áreas, você vai testando, quando ele decide pelo seu curso, ele já tem uma noção sobre o que são áreas de exatas, o que são áreas biológicas, sociais. Ele já passa por esse percurso, coisa que na nossa educação, nosso modelo não permite muito. A pessoa estuda química sem saber para que ela vai usar. Como é que ela vai aplicar isso, né? O que ela vai fazer com esse um pouco distante conteúdo da realidade do dia a dia dela. E aquilo às vezes gera alguns entraves, né, que dificulta. E cursos às vezes variados, menores, isso ajuda nessa formação de conhecimento. Muitas vezes essa falta de aplicação do conteúdo que você tem na universidade te desestimula, né? Até um foco a se envolver com o próprio desenvolvimento do pensamento, desenvolvimento daquele conteúdo, porque ele não parece
ter nenhuma utilidade na vida real, né? Na vida real. Eu já preciso ir para um outro intervalo, mas eu ainda queria falar com vocês um pouquinho sobre a questão de... A gente está falando sempre em formação universitária, mas a gente está falando e quer falar em formação. Que lugar aqui no Brasil ocupam, por exemplo, os cursos técnicos, que têm tão pouco valor, né? Esse mercado, ele não requer o técnico, ele não valoriza o técnico, ele não enxerga o governo, por exemplo, o SEBRAE, ele valoriza, ele estimula que tipo de provocação existe para que aqui no Brasil, à semelhança de outros países que têm modelos tão bem-sucedidos, dê mais ênfase, valorize mais o profissional dentro de um curso técnico, sem essa pressão da universidade, porque eu, sinceramente, às vezes fico pensando que a universidade, algumas delas não entenderam o seu papel na formação do profissional. E hoje, o próprio profissional, de um modo geral, ele só busca a universidade para cumprir um requisito pela pressão desse mercado. Como quebrar essa cadeia e fazer com que a educação, ela de fato, né, trazendo para a palavra que eu acho que é a mais ampla dessa história, ela de fato fique perceptível para governantes, para o público, porque isso ainda é uma barreira grande aqui no nosso Brasil, né, não? Vou para o intervalo, volto já já. Vamos lá. Cabeça pra cima.